Macron insiste em urgência de regresso à calma. Domingo menos violento em França, mas ainda assim marcado por ataque à casa de autarca. Pedro Sánchez e Charles Michel reunidos em Madrid, Ucrânia e Pacto Migratório são prioridades da presidência espanhola do Conselho da União Europeia. Depois da reunião de urgência este domingo, Emmanuel Macron vai receber os presidentes do Parlamento e do Senado, bem como autarcas de mais de 220 comunas afetadas pelos motins dos últimos dias em França. O presidente francês pediu aos seus ministros para continuarem a fazer tudo para restabelecer a ordem e garantir o regresso à calma. O dia de ontem ficou marcado pelo ataque com uma viatura contra a casa de um autarca nos arredores de Paris, que deixou a esposa do mesmo ferida com gravidade e motivou um apelo a uma mobilização cívica em frente às câmaras municipais do país esta segunda-feira. A vaga de motins em França fez eco no estrangeiro e este domingo o chanceler alemão manifestou a sua preocupação depois de Macron adiar uma visita de Estado à Alemanha. Somos bons amigos da França. Estamos em sintonia quando se trata de garantir que a União Europeia, que é tão importante para o nosso futuro comum, trabalha bem. É por isso que, claro, estamos a observar com preocupação e espero e estou convencido que o presidente francês vai encontrar formas de garantir que a situação melhore rapidamente. Apesar das 78 detenções a nível nacional, a noite de domingo foi bastante menos agitada do que as precedentes. A avó do adolescente alvejado por um polícia em incidente na origem dos motins fez um apelo à calma numa entrevista televisiva. O presidente ucraniano assinalou o Dia da Marinha em Odessa, a principal cidade portuária do país. Volodymyr Zelensky atribuiu medalhas, agradecendo aos militares pelo papel na defesa da cidade e das águas ucranianas. Lembrou o naufrágio do maior navio de guerra russo e a libertação da chamada Ilha das Serpentes. Ви захистили Одесу, яку російські окупанти мріяли підкорити чи знищити. Нашими ракетами був затоплений російський флагман, і це було настільки принизливо для Кремля, що вони й досі бояться оприлюднювати всі деталі цієї втрати. Zelensky também visitou um hospital militar onde os oficiais feridos estão a ser tratados e condecorou-os com medalhas de reconhecimento. Disse ser uma honra premiar os guerreiros, agradeceu-lhes o serviço prestado à nação e desejou rápidas melhoras. Muitas perguntas permanecem após o motim do grupo Wagner. O seu líder, Yevgeny Prigozhin, está agora exilado na Bielorrússia, enquanto o seu rival, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, é apoiado pelo Kremlin. Nascido na Sibéria e considerado um russo não étnico, o perfil de Shoigu está longe de ser parecido com o da maioria dos políticos do seu nível na Rússia. Shoigu is somebody who Putin has built a very personal connection with. Shoigu's been on the scene since 2012. He's not one of the sort of St. Petersburg lot that Putin first started his career around, but he has a very different connection to Putin. And Shoigu is a very loyal person. And so ahead of the regional elections in September, which are going to be very important, and the presidential elections next March in 2024, Putin really needs people around him that are very loyal. So it would be a mistake for him to remove him from his position. Yevgeny Prigozhin tem denunciado repetidamente a incompetência de Sergei Shoigu, que ele acredita ter contribuído para a morte de muitos mercenários Wagner na Ucrânia. O líder do grupo paramilitar quer que o ministro da Defesa seja removido do cargo. As far as Shoigu himself is concerned, I'm not convinced that he's going anywhere. I think his position is relatively assured for now. And then I think in terms of the other military leadership, it is possible in the coming weeks and the coming months that Putin might undergo some kind of rotation, some kind of movements of senior commanders. But I think he's going to be very careful to make sure that that doesn't seem like it's in response to something that Prigozhin has suggested. Because that, I think, would be seen as quite a key political weakness.
O primeiro-ministro Pedro Sánchez recebeu em Madrid o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Encontro que aconteceu um dia depois de Espanha assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia e da visita do líder do Executivo espanhol à capital ucraniana. La Unión no escatimará esfuerzos en seguir apoyando a Ucrania. Y esa fue la razón por la que ayer viajé a Kiev en el primer día de la presidencia española para trasladar nuestro apoyo simbólico, pero también medidas concretas para apoyar al pueblo ucraniano. Because today Ukraine is the front line in the battle for our European principles and values, and our duty is to support the people of Ukraine as much as we can and for as long as it takes. Para além da questão ucraniana, Sánchez espera fazer progressos noutras importantes nos próximos 6 meses, entre elas a finalização do controverso Pacto sobre Migração, para o qual não há acordo com Hungria e Polónia. Durante esta presidência, Espanha tem também os seus desafios internos, já que terá eleições legislativas antecipadas no próximo dia 23. Morreu um migrante que viajava a bordo de uma embarcação com outras 64 pessoas que foi interceptada este domingo ao largo da costa de Tenerife pelas autoridades espanholas. Outras 4 pessoas encontram-se em estado grave a moderado. Os migrantes foram transferidos para o porto de Los Cristianos. Enquanto isso, a Associação de Direitos Humanos Caminando Fronteiras confirmou a morte de pelo menos 51 pessoas este sábado num naufrágio, depois de passarem 8 dias à deriva a tentar cruzar o Atlântico da África Ocidental para as Ilhas Canárias. We come back always to the same point. Migrants have to resort to smugglers because there is no other way for them to reach safely Europe. Even if this means crossing the Mediterranean, that is becoming a cemetery. Desde 2014, mais de 20 mil pessoas morreram na travessia do Mediterrâneo para chegar à Europa, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações. Mas será que existe uma ligação entre a política europeia de migração e os naufrágios? When people arrive at the European border, they're being pushed back violently by member states' police units. I think this is why people have increasingly started to take longer and more dangerous routes. Para garantir o resgate de migrantes no mar, o Mediterrâneo está dividido em zonas de busca e salvamento sob a responsabilidade de Estados costeiros próximos. Mas as organizações não governamentais denunciam falta de coordenação. Whenever we, for example, are calling the rescue coordination centers in Malta or in Italy or in Tripoli, they don't give us any information. They also don't give us any verification about open distress cases anymore. It's even worse because we also have recorded one specific call from a rescue coordination center in Malta, like one of the officials, who told us we don't work with NGOs. O que fazer, afinal, então, para evitar tragédias futuras? It's very important that search and rescue is reinforced, that the capabilities and capacities are reinforced, and that this should really be a state-driven and a state-backed process primarily. Num tweet após o naufrágio fatídico de 15 de junho ao largo da costa da Grécia, a Comissão Europeia propôs criar rotas legais de acesso para migrantes à Europa. Para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, também é preciso criar condições para que voltar para casa seja novamente uma opção. Ultimately, in the case of refugees, the vast majority of them want to go home. So behind that, you need to create the stability that will allow them to return. Max Verstappen venceu o Grande Prémio da Áustria em Fórmula 1. Impôs-se no Red Bull Ring, em Spielberg, sobre o piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, e o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Continua a ocupar o lugar cimeiro do Campeonato do Mundo de Pilotos, com 229 pontos. Verstappen conseguiu a 7ª vitória em 9 provas já realizadas este ano, colocando a Red Bull na liderança entre os construtores. O ciclista francês Victor Lafay venceu este domingo a segunda etapa da Volta à França, 209 km que ligaram Vitória a San Sebastián. Lafay conquistou a primeira vitória no Tour, atirando para o segundo lugar o belga Wout van Aert, favorito ao triunfo. O esloveno Tadej Pogačar completou o pódio na terceira posição, mas subiu ao segundo lugar da geral, a 6 segundos do companheiro de equipa, o britânico Adam Yates.
Os Estados Unidos estão oficialmente de regresso à Unesco. O regresso norte-americano, depois de terem batido com a porta durante a presidência de Donald Trump, foi aprovado por esmagadora maioria na Conferência Geral Extraordinária de Paris. A Euronews falou com um especialista para perceber a mudança de rumo em Washington. If you're really going to say that you are involved in global cooperation on a range of issues, whether we're talking about climate change, whether we're talking about journalistic freedom, whether we're talking about technological and scientific progress, you should be part of UNESCO. Why shouldn't we work together for educational, scientific, and cultural heritage and for progress? Now, it may happen that by being on the right side of contemporary affairs, you also gain soft power for yourself. A decisão não foi consensual. 10 países votaram contra, entre os quais Rússia e China. A crescente influência de Pequim na organização foi um dos motivos para o regresso norte-americano. The Biden administration recognizes, in terms of power politics, that if you're not in UNESCO, you give up leadership or a primary position to China. And there will be some posturing over the U.S. re-entry into UNESCO. The Chinese are putting out PR through the Communist Party newspaper that, you know, if the U.S. is doing this just to try to gain advantage versus us, we won't let this happen. But let's be honest here. The United States, for many years, was the largest funder, contributor to UNESCO. The United States has a lot that it can bring to UNESCO in terms of cooperation. I think all of this will lead to a general welcoming. A reentrada dos Estados Unidos traduz-se no pagamento de mais de 600 milhões de dólares em dívida desde que Barack Obama acabou com o financiamento à Unesco em 2011.